livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo Sanbalates que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquemos, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Querido, hoje nós vamos falar sobre Jerusalém. Nós olhamos, amado, que aproximadamente 300 anos antes da época de Neemias, o reino do norte de Israel foi conquistado, e a maioria das pessoas foram levados cativos. 722 a.C., a data. O rei Sargão da Síria, ele invade o povo de Israel, e ele traz uma mistura, leva o povo de Israel cativo e traz os cativos que estavam lá para Israel, e houve uma mistura chamada samaritanos, que até hoje a gente ouve falar sobre os samaritanos. Assim surgiu, os samaritanos. É uma mistura entre um povo e outro povo, que é o povo de Israel. É por isso que os judeus evitavam ter diálogos, por causa da mistura desse povo. Porém, Neemias é enviado para restaurar novamente os muros de Jerusalém. Entenda que enquanto Jerusalém estava quieta lá, não havia batalha, não havia luta. Mas quando ele decide, coloca no coração levantar Jerusalém, edificar Jerusalém, levanta também Sanbalate e Tobias. Mas qual era o propósito deles? Retardar a edificação do templo. Querido, nós olhamos para essa palavra e nós vamos entender algo profundo que acontece com a maioria de nós, e muitas vezes, enquanto nós estamos quietos, enquanto nós não decidimos buscar a Deus, não há muita guerra, não há muita luta, está em paz, entre aspas, em paz algumas coisas. Mas quando nós nos levantamos para buscar Deus, a guerra começa, a luta começa, as provas vêm de todos os lados. Os inimigos se levantam para retardar aquilo que Deus, aleluia, colocou no seu coração fazer. Aleluia, ele se levanta para que você não edifique, para que você não se levanta, para que você desanime, para que você para. Qual é a fonte, a fase, o que eles usam para que a gente venha parar? Primeira coisa, olha o que ele fez. Ardeu-se em ira, indignou-se muito e começou a escarnecer dos judeus. É uma forma de ameaça, de escárnio e de palavras baixas que vem desanimar aquele que está tentando se levantar diante de Deus. Olha a luta que você começou, e desde o momento que você falou assim: eu vou buscar a Deus, eu vou me esforçar, eu vou ser diferente, levantou também o inimigo, filho. E quando o inimigo se levanta, ele se levanta para retardar aquilo que Deus colocou no seu coração. Pode ver que você estava animado, de repente, aquele desânimo bateu, aquela frieza começou a surgir. Mas, pastor, por que isso acontece? Você acha que o inimigo, o adversário das nossas almas, ele vai ver você reconstruir sua vida, filho, e ficar quieto? Você acha que ele vai ver você conquistar, você levantar, você ser feliz e vai ficar quieto, filho? Aqui está algo profundo que, se nós não entendermos, nós não vamos conseguir vencer.
Porque toda vez que você coloca no seu coração, eu vou melhorar, eu vou me levantar, eu vou fazer, aleluias, há uma batalha travada contra a tua vida. E na mesma hora que você está animado, o desânimo vem junto. O desânimo vem junto. Mas nós vemos que Deus, ele falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo e eu te ajudarei. No meio desse desânimo que começou a surgir na sua vida, é preciso você se esforçar. Não adianta a gente ficar com braços cruzados esperando, aleluias, que algo aconteça sem que eu me levante ou me esforce para que algo aconteça. Aleluias, eu preciso me levantar. Neemias não deixou-se ser abatido com as ameaças do inimigo. Você não pode deixar ser abatido e deixar que o desânimo faça parte da sua vida por causa do inimigo. Porque a palavra de Deus para você é que você marcha, é que você caminhe, é que você triunfa, é que você conquiste. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Porém, às vezes nós deixamos ser abatido pelas circunstâncias ou pelos momentos que estamos passando. Isso tem travado os homens de Deus, que aleluias, que desejam viver uma glória maior, que desejam ver o mover e o poder de Deus se manifestar. A Bíblia nos fala, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que se levanta Golias, e ele causa um pânico para o povo. O povo se estremece, e durante 40 dias, eles ficam travados, ouvindo as palavras árduas de ameaça, aleluias, até que Davi se levanta para lutar. Nós também vemos que essa é uma estratégia maligna e diabólica contra os servos de Deus. A Bíblia nos fala que, aleluias, que Faraó aprisionava o povo de Deus e colocava um jugo pesado sobre eles. Quando Moisés chega lá, se apresenta diante de Faraó, não pensa que Faraó ouviu de bom grado e fez aquilo que Moisés pediu. A Bíblia nos fala que ele colocou um fardo mais pesado, ele oprimiu o povo mais ainda, ele colocou um jugo sobre eles mais poderoso, para que eles parassem com a ideia de edificar, de festejar o Senhor, de prestar culto ao Senhor no deserto. Assim o diabo ele tem agido até hoje. Assim o diabo ele tem agido até hoje, filho. Você que decidiu se levantar, você que decidiu, aleluia, ser uma nova pessoa, você que decidiu ser um novo homem, ser uma nova mulher, querido, não se deixa ser abatido pelas ameaças do inimigo, pelas palavras que você ouve de outras pessoas. Cuidado com o desânimo que surge. Eu estava falando com alguns irmãos hoje durante a tarde, que eu fiz algumas visitas, e o irmão estava passando por uma fase de desânimo. Eu falei: filho, vem cá, eu sou pastor, filho. Se acha que todo dia eu chego animado na minha casa, depois de um bom dia de trabalho para ir para a igreja? De forma nenhuma. Se acha que todo dia eu coloco o joelho no chão e é uma glória só para orar, para buscar Deus? De forma nenhuma. Você acha que tem dia que eu chego na minha casa, eu sento no meu sofá, só Deus sabe como que é para me levantar, de tão cansado que eu estou. E às vezes eu vou orar, a luta que é para orar, às vezes, uma luta para orar, mas eu entendo que eu estou sendo, aleluias, que eu estou sendo atacado pelo mal, que está ocorrendo uma batalha espiritual. Então o que eu faço? Eu me esforço. Às vezes eu vou orar a Bíblia, é um sono danado. Aleluia, o sono vem, porque é difícil nós lermos a Bíblia, mas é fácil a gente ler jornal, a gente revista, a gente vê gibi. É muito fácil, mas ler a Bíblia é muito difícil. Dá um sono danado. Mas por quê, pastor? Porque para ler a Bíblia você tem uma batalha espiritual.
E para as outras coisas você não tem batalha nenhuma, filho. Há uma guerra travada, porque você decidiu se levantar. Aleluias. Mas olha a palavra de Deus ao favor. Aqui Neemias, ele estava com um aval do rei para reconstruir Jerusalém. Nada travaria ele ou impediria ele de reconstruir, se ele permanecesse firme no que o rei falou. Eita, Deus da glória. Aleluia. Sabe qual é o problema nosso? Que nós temos uma palavra de Deus para nós, aleluias, para que a gente venha nos edificar, nos levantar. É que para que nós venhamos se pôr de pé, para que nós venhamos triunfar e ser vencedores. Porém, muitas vezes nós não permanecemos na palavra que Deus disse. Muitas vezes nós deixamos que palavras alheias, aleluias, entrem em nossos ouvidos de forma que nós não conseguimos, aleluias, permanecer naquilo que Deus disse para nós. Isso é algo, aleluias, que tem destruído a maioria dos povos de Deus. Querido, aleluias, Deus falou que libertaria o povo, e Ele libertou o povo. Aleluias, Deus disse que era para o povo reconstruir, e foi reconstruído. Deus disse, aleluias, que você seria levantado, que você será reconstruído, que haverá uma nova fase na sua vida, vai haver uma nova fase na sua vida. Eu preciso crer, acreditar profundamente. É a única forma que o crente ele consegue romper as barreiras que surgirão na sua vida. É crendo, é acreditando. Aleluias. Olha, ele recebeu ameaças, ele recebeu, aleluias, escárnio, mas ele permaneceu na palavra do rei. Vai, Neemias, e edifique em Jerusalém. Nós vemos mais um homem de Deus que passou por essa situação. A Bíblia nos fala, querido, aleluias, que Ezequias, capítulo Isaías 36, ele também passa por essa situação. Ezequias, ele passa por uma luta muito forte. Senaqueribe invade Jerusalém. A Bíblia nos fala, aleluias, que até aquele povo que estava com ele sai de Jerusalém e se une com o povo inimigo, de tão medo que eles estavam de ver Senaqueribe. Senaqueribe havia conquistado muitas outras nações. Senaqueribe já havia destruído algumas nações, e agora ele estava diante de Jerusalém. Havia uma batalha espiritual ocorrendo muito forte, e que ele, aleluia, teria que permanecer fiel ao Senhor nosso Deus, para ver a glória de Deus acontecer. A Bíblia nos fala que Senaqueribe, Rabissaquer, ele se levanta com palavras blasfêmias e árduas contra Deus e contra o rei Ezequias. A Bíblia nos fala que ele fala mesmo tudo o que ele tinha que falar, ele rebaixa, ele até zomba de Deus. Será em quem você confia, Ezequias? No seu Deus? Viste o que o meu Senhor fez aos outros deuses? Fez aos outros reis, aos deuses das outras nações? Viste? Aleluias. Em quem você confia? No Senhor do seu Deus? Ezequias, ele permanece firme, forte no Senhor. Ele permanece convicto que Deus, aleluias, iria entregar a vitória. Senaqueribe fala dessa, Rabissaquer fala dessa forma: ei, Ezequias, eu vou te dar 2.000 cavalos, para ver, aleluia, se vocês têm 2.000 homens aí, que possa, aleluia, montar nos cavalos. Rabissaquer, ele escarnece de Deus, escarnece do povo de Israel. Porém, Deus estava ouvindo tudo isso. A Bíblia nos fala que Ezequias, ele entra no templo e ora a Deus. É muito
muito difícil a gente orar quando as coisas estão tudo ao contrário. É muito difícil a gente buscar quando as coisas não estão favoráveis. Mas o exemplo maior, filho, é você buscar. A Bíblia nos fala que, aleluia, o povo de Israel também passou por uma fase dessa. Capítulo 14 de Gênesis. Quando eles se deparam com o mar, atrás estava Faraó. Eles estavam no meio. Pelo desespero, eles se inclinam e buscam a Deus. Faz aquilo que Deus espera de todos nós no momento de luta e tribulação. Eles fazem aquilo que Deus espera de todos nós. Deus espera uma atitude dessa sua, filho. Deus espera, aleluia, que você se coloca na posição, aleluia, que você continua acreditando, crendo o que Ele falou. Ele é poderoso para cumprir. E não há ameaças, e não haverá escárnio algum que possa superar, aleluia, o seu Deus. Que possa vencer, aleluia, aquilo que Deus Ele falou para você. Nós vemos a luta que o povo hoje enfrenta. Quantas vezes você já tentou, filho, e falou: eu vou me levantar, eu vou me levantar, pastor, eu vou ser diferente. Mas você falou e não entendeu que você vai ter uma batalha espiritual. E se você não entender que você vai passar por uma batalha espiritual, você vai desanimar. Quantas pessoas começam a boa obra, começam a se levantar e param no meio do caminho, e desiste no meio do caminho, e volta e para de edificar. Existe uma coisa que o diabo ele usa para que a gente possa parar aquilo que Deus ele determinou para nós fazer. Uma das coisas, ameaças. Segunda coisa, palavras de blasfemas. Terceira coisa, distração. A Bíblia nos fala no livro de Gênesis, no livro de Ageu, capítulo 1, que Deus ele deu uma ordem para que o povo reconstruísse o templo. Eles começam a sua obra, mas de repente, no meio do caminho, com a forte pressão, eles deixam de trabalhar no templo e eles se dedicam para as suas próprias casas. Esquecem, aleluia, da palavra que Deus falou. A Bíblia nos diz que o Senhor ele envia o profeta Ageu. O profeta Ageu ele chega lá e fala: aplicai o vosso coração ao vosso caminho, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, porque trabalhaste muito e colheste pouco, e o pouco que colheu ainda eu assoprei, para que vós não vesse o mantimento do vosso trabalho. Ageu ele repreende o povo e fala: volta a fazer aquilo que Deus havia mandado. Volta, filho, a trabalhar na edificação do templo. Volta a trabalhar na sua edificação, porque Deus tem pressa em cumprir aquilo que Ele falou ao teu respeito. Deus ele tem pressa de cumprir aquilo que Ele falou ao seu respeito. Pastor, mas eu já errei. Pastor, mas aconteceu tanta coisa já. Não importa, filho, para Deus. Quando Deus te chamou, Deus sabia que você ia negá-lo. Quando Deus chamou, Deus sabia que você ia parar. Deus, quando chamou você, Deus já sabia. Ninguém pega Deus de surpresa, filho. Deus sabia que você tinha uma fé emotiva. Deus sabia, aleluia, que você ia desistir. Deus sabia de tudo, mas o Senhor hoje ele dirige uma palavra para você: levanta e tem de bom ânimo, e eu vou te ajudar. Deus vai te ajudar nessa luta, nessa batalha espiritual. Deus vai te ajudar. A Bíblia nos fala, aleluia, que Ezequias ele entra no templo. A palavra veio sobre o profeta Isaías, e veio até num ar de zombação, como Deus, ele escutou tudo que Senaqueribes disse.
Deus também disse de uma forma para ele: a filha de Sião meneia a cabeça. Aleluias, nada do que disse sucederá. Aleluias, Deus ele entra na peleja e envia um anjo, e 185.000 soldados foram mortos numa noite. Esse é o seu Deus, filho, que olha para você e olha para mim e deseja encontrar só uma coisa: fé. Deseja encontrar alguém que acredita nele. Olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos que Deus, ele escolhe homens imperfeitos, mas que acreditavam nele. A Bíblia fala que Deus escolheu Jefte para livrar o povo de Israel, um homem, filho de uma prostituta, e ele se torna juiz de Israel. A Bíblia nos fala que Deus levantou Gideão, covarde, enquanto todos estavam na peleja, passando por ele estava escondido malhando o seu trigo, e Deus faz dele um homem corajoso para libertar todo o povo de Israel. A Bíblia, ela é cheia de pessoas imperfeitas, mas que têm uma fé, que acreditavam profundamente no Senhor nosso Deus. O que Deus ele espera de nós? Deus ele não está à procura de pessoas perfeitas. Deus espera algo somente de nós: que você creia profundamente nele, para que ele faça grandes obras através da sua vida. Filho, a ordem de Deus é para nós edificarmos o templo. Trabalhe em cima disso. Se levanta, aleluia. Se levanta. Quantas pessoas eu tenho conversado nesses últimos dias, e estavam tão empolgados, animados, e de repente uma frieza espiritual bateu. Se nós não entendermos a batalha espiritual que temos, nós não vamos conseguir vencê-la. Escuta, amado, filho do Deus Altíssimo, deixa eu te falar algo. Aleluias, eu preciso entender o Deus que eu sirvo. É muito difícil a gente servir alguém que a gente não conhece. É muito difícil a gente passar por situações e vencer as provações se eu não conheço o Deus que eu sirvo. Sabendo que, aleluias, Deus, ele fala no livro de Romanos, capítulo 1, por me conhecerem, sabendo que eu existo, mas não tenho prazer em me conhecer, eu os rejeitei. Querido, Deus ele não tem te rejeitado, mas ele quer que você tenha conhecimento. Ele quer que você se levanta. Ele não quer que você pereça. Para de perecer, filho. Para, aleluia, de dar mole. Para de ficar olhando para os lados. Para de ficar olhando para a sua vida e falar: mas será que Deus está na minha vida? Será que Deus se importa comigo? Será, filho, a ordem do rei para Neemias: edifica o templo, edifique Jerusalém. A ordem de Deus para nós hoje, essa palavra, amado, Deus colocou no meu coração hoje, aleluias, essa palavra ela é para você. Edifique o seu templo, filho. Trabalhe, se esforce, aleluias, o Senhor ele é contigo. No livro de Isaías ele fala: eu te tomo pela tua mão direita, eu te esforço, eu te ajudo, aleluia, com a destra da minha justiça. Deus ele é com você. Você vai conseguir, filho, você vai conseguir, aleluia. Se esforça somente, aleluia, porque Deus mesmo estando com a gente é alguma coisa que eu tenho que fazer, algo que você tem que fazer. Não posso deixar ser abatido pelas circunstâncias que estão me envolvendo. Permaneça naquilo que você falou. Salmo 78, Deus ele repreende o povo de Israel, porque eles passavam, o povo de Efraim era um povo que pegavam no arco,
passavam a mão na espada e pegavam o seu escudo e descia a peleja. Mas, aleluia, se desanimava muito fácil, guardava o seu arco, aleluia, colocava a sua espada na bainha e não lutava. Deus repreende aquele povo, assim como Deus ele repreende tanto eu como você, meu irmão. Você está numa batalha, e nessa batalha você decide quem vai vencer. Aleluias. Que se eu deixar com que o desânimo me domina, se eu deixar, aleluias, com que a preguiça me domina, se eu deixar, aleluias, com que o mal fale ao meu ouvido, e eu não domine isso, aleluias, quem vai vencer o inimigo e você vai perder, filho. Porque toda batalha espiritual tem um objetivo, é fazer você mudar de fase, é fazer você crescer espiritualmente, é fazer você viver uma glória maior diante de Deus. Aleluias. Toda batalha espiritual, ela traz uma fase. Quando nós vencemos as batalhas espirituais, é onde os dons espirituais, eles são manifestos. É por isso essa luta, aleluias, que está contra a tua vida, que muitas vezes você pensa em desanimar, em desistir, em parar na caminhada. Porém, os grandes homens de Deus, eles tiraram força da onde eles não tinham, aleluia, mas venceram as batalhas que eles tiveram. Assim você, filho, vai ter que tirar força da onde você não tem, vai ter que arrumar força da onde você não tem para vencer, aleluia, porque Deus é com você, e Ele vai te dar força para passar por essa peleja. Reconstrua o seu templo, aleluia, não deixe que pessoas, aleluia, te lança para baixo. Não viva pelo que os outros falam. Não deixe que os outros dominam a sua vida, filho. Não deixe, aleluia, que as pessoas dominem você. Não viva, aleluia, pelas ameaças ou pelas palavras blasfemas que, aleluia, você ouve quase todos os dias. Eu ouço algumas coisas dizendo assim: pastor, eu tentei, pastor, tal. Aleluia, filho. Essa fase é uma fase que todo mundo vai ter que passar. A batalha espiritual todo mundo vai ter. Mas vencerão aqueles que entendem e se levantam para lutar. O crente não anda, amado, de acordo com a maré. Se a água está descendo, ele está descendo. Não, não é assim. O crente, ele sempre andou contra a maré. Está difícil, mas sacode a poeira, filho, levanta a cabeça, aleluias, e parte para cima. Essa é a visão dos grandes homens de Deus. E se nós queremos vencer nessa vida, você vai ter que tomar posse do que eu estou te falando. Porque, aleluias, você vai ter que sacudir a poeira, se colocar para cima e entender uma coisa: Deus é com você. Ele está no barco. Vamos lá. A Bíblia nos fala que Jesus estava na polpa do barco dormindo. De repente os discípulos olham e a tempestade se levanta. Os discípulos olham e vê que o barco quase ia a pique por causa da tempestade. Quase se afunda. A Bíblia nos fala que eles pelejam, eles tentam tirar a água do barco. Houve uma luta dentro do barco. Assim como há uma luta dentro da tua casa, filho. De repente Jesus estava na polpa, amado, com toda aquela luta, aquela dificuldade, Jesus na polpa dormindo. Dá para entender isso aí? De repente Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus acorda, ele levanta, estende as mãos para o mar e fala: aquieta-te, acalma-te. Nós entendemos profundamente que Jesus tem o poder sobre as tempestades. E nós vemos que Jesus olha para os seus discípulos e fala: por que só estão tímidos? Aonde está a fé de vocês?
Aonde está a sua fé no meio dessa tribulação, filho? Aonde está a tua fé no meio da edificação do templo? Você decidiu. Você disse para Jesus que seria um ano diferente para você. E até hoje continua a mesma coisa. Você disse que seria fiel com Jesus em todas as áreas da sua vida. Mas até hoje você não venceu a segunda voz que fala na sua mente. Até quando você vai permitir que uma segunda voz fala com você? Porque você desiste fácil. Porque, aleluia, você não honra aquilo que você fala com o seu Senhor. Porque, aleluia, você deixa que o desânimo te pega no meio do caminho. Você deixa que as coisas te abatem. Que palavras, aleluia, te colocam para baixo. Aonde está a sua fé, filho, em Cristo Jesus? Eu não sou movido por ninguém. Eu não sou movido por ninguém. Aleluias, eu tenho minha fé com o meu Senhor. E é em cima dessa fé que eu vivo. Em cima da sua fé que você vai ter que viver, filho. Em cima da palavra do Senhor. É muito difícil nós edificarmos a casa se eu não permanecer na palavra. É muito difícil nós edificarmos a casa se nós não permanecermos na palavra que Jesus falou conosco. Neemias, em meio ao confronto, ele tinha que lembrar o que Deus falou com ele. O que o rei falou com ele. Uma simbologia do nosso Senhor falando conosco. Vai, Neemias, e edifique a casa. Ele tinha que trazer à memória aquilo que dava esperança para ele. Sabe, filho, no meio dessa luta, você vai ter que trazer à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te põe para cima. Aleluias! Mas às vezes nós deixamos que as palavras, elas nos entristecem de certa forma, que nós não conseguimos, aleluias, nos ver em outra posição, em outra fase da nossa vida. Querido, você deixa que pessoas vivem a vida sua. Aleluias. Você deixa que pessoas falem com você e você se reduz ao nada. Esquecendo que o que Jesus ele pensa de você é bem maior do que você pensa e do que você imagina de você mesmo. Aleluias. As promessas de Deus, elas foram determinadas, foram lançadas na nossa vida, a igreja de Cristo. Porém, filho, só vence aqueles que vencem. Vou explicar aqui para você. Só vencem aqueles que vencem. E sabe quem que você precisa vencer? Você mesmo. Que o problema está em você mesmo. Você é o problema. Porque você deixa as pessoas viverem a sua vida. Você deixa que palavras te desmoronam. Você deixa que uma segunda voz fala na sua mente. Você não traz a esperança aquilo que Deus já falou para você, de que você seria e que você conquistaria. Você não traz a esperança, aleluias, as escrituras sagradas, que é o que nos dá fé e edifica a nossa vida. É por isso que você é volúvel. Aleluias, uma hora você está bem, uma hora você não está bem. Uma hora, aleluias, você quer servir a Deus, uma hora você não consegue servir. Você não entende, aleluias, que há uma batalha espiritual travada na sua vida, que a sua mente está sendo, aleluias, que a sua mente está ocorrendo uma batalha muito forte. Você não entende, filho. E por você não entender isso, você não está conseguindo romper. Vamos se levantar. Para de dar ouvido, aleluias, à segunda voz. O que a Bíblia fala de você? O que a Bíblia fala de você? O que o Senhor, o seu Deus, Ele acha de você? Aleluias! Qual é a ordem que Deus Ele deu para a sua igreja? Triunfa, triunfa. Olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, que é você. Aleluias! O Espírito de Deus está sobre você, Ele te anima. Muitas vezes, aleluia, você sente, aleluia, uma impulsão, é Deus impulsionando você a buscá-lo, a edificar a sua casa.
Aleluia, mas ao mesmo tempo, nós temos o nosso inimigo, que ele usa de meios para te entristecer, te aborrecer e fazer com que a sua vida acabe. Eu não posso deixar, aleluia, uma segunda voz entrar na minha mente. Vamos lá? A Bíblia nos fala da mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu e ela foi buscar Jesus. Ela teve que enfrentar uma multidão, passar por eles. A Bíblia nos fala que por causa do fluxo de sangue, essa mulher, ela não podia andar entre os homens. Segundo a lei de Israel, ela tinha que estar gritando, aleluias, eu tenho fluxo, eu tenho fluxo, eu tenho fluxo. Ela teria que gritar. E ninguém podia tocar nela. Mas ela em silêncio, ela passa por uma multidão, mesmo correndo risco de morte, e ela vai e toca na orla do seu manto, do manto de Jesus, e ela é curada. Se ela deixasse que a lei, as palavras, aquilo dominasse o seu ser, ela não tinha sido curada e ela não teria um testemunho para contar. Aleluia! Olha a mulher cananeia. A Bíblia fala que a mulher cananeia, ela chega diante de Jesus. Ela não sabia, aleluia, porque ela era uma mulher sírio, da Síria. Ela não sabia como adorar, como se aproximar. Mas eu vejo que ela fez aquilo que muitos crentes não sabem até hoje. Primeira coisa, ela falou, Jesus, filho de Davi. Ela fez algo com conhecimento. E quando ela te fez com conhecimento, Jesus olhou e não deu atenção para ela. Mas ela não ligou. Ela não ligou. Significa o quê? Que ela teve um momento de dificuldade para se aproximar de Jesus. Querido, para ela ver o milagre acontecer, ela teve um momento de dificuldade. Para você ver as coisas mudarem, você vai enfrentar um momento de dificuldade, filho. Aleluia, parece que Jesus não está te vendo, parece que Deus não está te vendo, mas Ele está vendo. Você precisa acreditar, aleluia, no Senhor nosso Deus. A Bíblia nos fala, mano, que essa mulher, ela se aproxima de Jesus de novo e ela adora a Jesus. Só pode fazer isso quem conhece. Quem não conhece não faz essas coisas. E mesmo ela sendo sírio da Síria, ela adora o Senhor. Ela recebe uma palavra dura que o Senhor fala assim, olha filha, eu não fui enviada a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Aleluias. Eu não posso tirar da mesa e dar aos cachorrinhos. Ela olha assim e fala assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Havia uma determinação dentro dela, aleluias, e por causa disso, ela contemplou o milagre de Deus. O fato é que a gente às vezes não estamos determinados a obter aquilo que queremos. Porque a hora que surgem as lutas, as dificuldades, voltamos para trás. Desistimos, paramos. Sabe, às vezes não estamos determinados a possuir aquilo que queremos. Filho, Deus ele fez uma promessa para nós. Mas depende de você, filho. É um exemplo tão grande isso. A Bíblia fala que Golias se levanta contra o exército de Israel. 40 dias ele ficou parado. Davi se levanta para lutar. A primeira coisa ele fala, o que o rei dará? Ele falou, dará a sua filha, a sua casa ficar livre de imposto e lhe fará rico. Quer dizer, olha o que ele adquiriu se ele levantasse para lutar. Riquezas, lugar de posição, casando com a filha do rei, ele ia ter um lugar de posição. Terceiro, toda a sua casa seria abençoada. Oh, glórias a Deus. Se você se levantar e sair desse marasmo, dessa preguiça, mano, desse desânimo, aleluia, vai acontecer isso na sua vida. Vai acontecer. Sabe,
uma das coisas é que quando um está fraco, o outro, em vez de ajudar, se enfraquece mais do que o outro. Isso tem ocorrido hoje. Filho, dentro de uma casa, Deus quer ver alguém que esteja com a mão estendida, para que essa casa seja abençoada. E Deus escolheu você. Você é a pessoa que vai edificar a sua casa. Então não deixe que a sua fé se esmoreça. Eu quero orar pela sua vida. A palavra de Deus hoje para nós, aleluia, é para você entender que há uma guerra travada na sua mente, que você precisa compreender isso, porque você se posicionou, porque você entendeu, aleluias, que não quer viver mais assim, que quer se levantar, que quer construir, que quer ser alguém, que quer ser diferente. Eu quero orar por você nessa noite. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Senhor Deus e amado Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que como ministro da sua palavra, Pai, eu clamo a Ti nessa noite. Visita, Pai, esse irmão, essa irmã que está do outro lado, nas redes sociais, meu Pai, ouvindo, Pai, essa palavra. Eu peço a Ti, Jesus, que todo vento, toda tempestade, todas as palavras blasfemas, Senhor, de todo mal que se levantou contra esta casa, eu ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, que caia por terra no nome de Jesus. Eu peço a Ti, meu Pai, prospera essa família, prospera esse lar. Senhor, ajuda, toma esse Teu servo pela mão direita, meu Pai, e ajuda ele a se levantar. Senhor, no nome de Jesus Cristo, opera com Teu santo poder, e todo impedimento caia por terra no nome de Jesus. Ah, Santo Espírito da verdade, sinta a presença do Espírito Santo aí, querido, sinta a presença dele, aleluia, sinta o toque do Espírito, ele te levanta nessa noite. Você vai conquistar, aleluia, no nome de Jesus. Aleluia, vamos para um louvor, amados. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, meu brilho aos teus olhos. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, está aqui. Jesus, está aqui. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Essa palavra é a palavra que Deus colocou no meu coração, amados. E eu tenho certeza, querido, aleluia, que falou com você. Tenho certeza, aleluia, que tocou na tua alma. Tenho certeza porque Deus me revelou essa palavra. Aleluia, tenho buscado do Senhor, né? E o Senhor, Ele falou ao meu coração com essa palavra, né? E eu tenho certeza que Deus, Ele falou com você. Se levanta, filho. Entenda, enquanto você não decidia a sua vida, não havia tantas batalhas espirituais. Mas depois do dia que você decidiu se levantar e buscar, uma batalha começou. Está sendo travada. Jerusalém estava destruída e Neemias iria edificá-la. E ele teve que enfrentar uma luta. Áreas da sua vida às vezes está destruída e você precisa se levantar para reconstruir. Porém, haverá luta. Esteja disposta a lutar, porque o seu Senhor é com você, filho, e você vai vencer. Deus garante a sua vitória. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Põe a mão no seu coração mais uma vez. Senhor Deus e Pai, abençoa esse lar, essa família. Pai, que a sua graça, que o seu amor entra dentro deste lar. Pai, abençoa esta casa. Abençoa a semana dos meus irmãos, Pai. Senhor, que eles venham ter uma semana abençoada. Proteja os meus irmãos, Pai, dos males deste presente século. Abençoa eles. É o que eu te peço, Jesus. É o que eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço, amado, do pastor Amorim. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Os teus